Olival e azeite é o tema deste episódio do Prado ao Prato. Vamos falar com agricultores e saber o que estão a fazer para tornar a produção de azeitona mais sustentável, as práticas que estão a implementar no campo, mas também nas suas linhas de engarrafamento e até no transporte. Vamos até conhecer um caso em que o azeite chega aos mercados no barco à vela. Venha daí! O azeite é ingrediente imprescindível na cozinha nacional. Uma gordura vegetal saudável que Portugal produz de forma competitiva, com qualidade e ambientalmente sustentável. Seja num regime tradicional ou mais moderno, a preservação da biodiversidade é transversal aos olivicultores, que estendem ao lagar as preocupações ambientais. Bem, o país oleícola, neste momento, são 360 mil hectares de olival de norte a sul, o que, em números largos, equivale a 10% da superfície agrícola útil em Portugal. O olival é o setor mais representativo em Portugal, como é o setor mais representativo no mundo, ou seja, não há outra cultura tão presente no mundo, na Europa e em Portugal, como o olival, e isso é importante. Depois, em termos de impacto económico, basicamente é uma contribuição de 600 milhões de euros anuais para a economia portuguesa, com 500 milhões de euros de exportação, e a criação de 32 mil postos de trabalho a nível de ciclo, ou seja, quando olhamos para o setor de forma verticalizada. Começamos a norte esta viagem pelo Portugal oleícola. Desde o início, olhar para o espectro todo, desde a produção até ao consumidor, e perceber o que é que nós poderíamos melhorar. Quer em termos de qualidade de produto final, quer em termos de sustentabilidade. Em termos de campo, passamos imediatamente a não fazer mobilizações de solo, portanto tentamos preservar a estrutura. Em alguns sítios deixamos, como aqui, a erva espontânea, portanto um enraivamento espontâneo, fazemos apenas o corte. Noutros sítios fazemos mesmo a sementeira de algumas gramíneas ou de leguminosas. No caso, temos tremoço, centeio e trevo. Estamos também neste momento a iniciar um projeto de compostagem, que vamos ter a colaboração de um especialista em humus, de minhoca. Portanto, a ideia é fazermos uns primeiros ensaios, porque notamos e parece-nos que vai ser uma dificuldade arranjar matérias orgânicas, biológicas, nos próximos anos, com o aumento de produtores em modo de produção biológica. Portanto, estamos a tentar nós aproveitar ao máximo aquilo que são excedentes das podas. Aqui a nossa zona é uma zona também que há muitas destilarias, portanto há muito bagaço de uva, que é uma ótima base de substrato para fazer matéria orgânica. Ainda no norte, na Casa de Santo Amaro, o olival tradicional é a opção escolhida para a produção de azeite em modo de produção biológico. Uma das questões que nos preocupa muito é a sustentabilidade desse tipo de olival tradicional. Quando falamos de oliveiras que têm um porte muito elevado, como aquelas que estão aqui por trás de nós, são oliveiras que muito dificilmente são colhidas, mas dão azeites completamente variados e completamente diferenciados, porque certamente temos alguns olivais, sei lá, mais de 20 variedades tradicionais, que algumas já se perderam, outras estamos neste momento a recuperar. Nós estamos neste momento num projeto de recuperação dessas variedades. Vamos plantar um olival onde iremos tentar pôr um número de variedades distintas, obtidas a partir da nossa exploração. E do ponto de vista de práticas, nós temos cerca de metade da exploração já está em agricultura biológica, grande parte em conversão para a agricultura biológica, temos 10 hectares já em modo de produção biológica, a restante área está em agricultura biológica e a outra parte está em produção integrada. Em ambas temos sempre a preocupação com a sustentabilidade. Portanto, no caso da exploração em produção integrada, temos uma grande limitação à utilização de produtos fitofarmacêuticos, portanto, usamos o mínimo possível, fazemos sobretudo luta cultural e do ponto de vista de práticas, tentamos minimizar o impacto no solo com o enraivamento entre linha ou então o enraivamento inteiro da parcela. Nós tentamos fazer aqui economia circular, sobretudo fazemos compostagem de tudo aquilo que são os produtos da exploração, quer da parte do viveiro, quer da parte do lagar de azeite. Portanto, fazemos compostagem das folhas e dos outros sobrantes, que depois voltamos a reintroduzir no solo como composto orgânico. Para além disso, temos sobretudo preocupações com as alterações climáticas. Temos um ensaio que decorre aqui, uma das parcelas do ensaio que decorre
decorre na região é aqui na nossa exploração, e temos vindo a usar práticas que de forma a mitigar as alterações climáticas, como a aplicação de caulino, a redução das mobilizações, a aplicação de biochar, de novas técnicas que consigam mitigar estas alterações climáticas, sobretudo o impacto que tem tido. O trabalho da Academia é importante no sentido de encontrar estratégias que os agricultores possam aplicar e assim mitigar o impacto das alterações climáticas. O Instituto Politécnico de Bragança está a trabalhar em várias frentes, no sentido de tornar o olival de sequeiro, o mais comum em Trás-os-Montes, competitivo e com maiores produtividades. Nós, neste momento, estamos com linhas de trabalho orientadas para o solo, para a fertilidade do solo. Estamos a testar hidrogéis, estamos a testar compostos que ajudam a reter a umidade no solo, estamos a tentar, de facto, estratégias que possam aumentar o teor de matéria orgânica no solo, que também é muito importante para aumentar a capacidade de retenção da água, como, por exemplo, linhas que nós temos de gestão de cobertos vegetais, isto é, ter mais vegetação no olival, de forma a que entre mais matéria orgânica no solo, porque a matéria orgânica do solo depende diretamente da quantidade de vegetação herbácea que há no olival. O que nós estamos é à procura de cobertos que sejam completamente assincrónicos com aquilo que é o desenvolvimento da árvore, isto é, nós temos precipitação ainda abundante entre outubro e março, abril, nós podemos então desenvolver cobertos nesse período do ano. Quando chegar a abril, que deixa de haver precipitação e há problemas de facto de menor disponibilidade hídrica, esses cobertos têm que sair para que não compitam com a oliveira. O embalamento, reduzindo a utilização do plástico, é outra das preocupações dos produtores, que começam também a ver no mercado, sobretudo internacional, indícios de reconhecimento destas estratégias amigas do ambiente. Na nossa empresa nós temos uma preocupação que é mais ou menos transversal com a sustentabilidade. O azeite, a partir do momento que vem para as nossas instalações para estar a estagiar, todo o engarrafamento é feito aqui, portanto quer dizer que nós não andamos a deslocar o azeite para mais nenhum sítio. Temos algum cuidado e é uma coisa que nos dá imenso prazer, que é, nos últimos anos conseguimos eliminar muito do plástico que usávamos nas embalagens, transformando as caixas habituais em caixas montáveis, automontáveis em papel. Também usamos o bag-in box, que foi uma daquelas coisas que nós tentamos logo desde o início, porque o garrafão de 5 litros em plástico não nos satisfazia. E parece-nos que o bag-in box, além de ser uma solução muitíssimo mais sustentável, protege o azeite da oxidação, protege da luz. E, além disso, em termos logísticos, é extremamente interessante porque é um autêntico bloco. Nós, por acaso, já há 8 anos atrás, que quase abandonamos a utilização de plástico. Neste momento, até ao próximo setembro, outubro, iremos abandonar o plástico nos azeites. Na casa, com a nossa marca Casa Santo Amaro, já desde 2012, 2011, que utilizamos somente vidro. E vidro, que é o produto mais reciclado, não é? Mas notamos que os clientes cada vez mais querem saber isso, querem ter essa informação, querem ter algumas certificações e principalmente aqui na Europa notamos que Centro-Europa e Norte-Europa estão muito mais atentos a este assunto. Os agricultores atualmente procuram preservar as variedades antigas, praticam regas equilibradas, reduzem a utilização de fitofármacos, recorrem a modos de produção integrada ou biológico, optam por embalagens sustentáveis e ainda procuram uma economia circular. Medidas que estão perfeitamente alinhadas com a estratégia europeia do prado ao prato. Fomos saber o que pensam os eurodeputados desta estratégia. Eu diria que é uma estratégia ambiciosa e que eu resumiria assente em 3 perspectivas, digamos assim, que é a da ecologia, sustentabilidade e tecnologia, que pode apresentar dificuldades, mas pode também apresentar oportunidades. O que para mim seria muito relevante era que pudesse ser pensada, tendo em conta que a União Europeia é um mosaico e na sua diversidade, e que por isso as exigências não podem ser transversalmente feitas dependendo dos países, porque os países têm diferentes características, do ponto de vista da fertilidade dos solos, do ponto de vista dos recursos aquíferos. No plano legislativo, muitas vezes o que falta é o senso, ou seja, nós, de uma perspectiva utópica, podemos fixar limites, mas temos é que ter noção acerca de esses limites serem execuíveis, porque se fixarmos metas que depois os agricultores, quem produz,
não é capaz de acompanhar, muitas vezes até porque a própria tecnologia não dá a resposta que lhe é pedido. Enfim, aí, no plano legislativo, a utopia mata a produção. Eu concordo que é ambiciosa, mas também concordo que é muito inconsistente. Explico porquê. No mundo de hoje, eu compreendo, aceito, como penso que todos nós no planeta aceitamos que é preciso, porventura, diminuir a pegada alimentar, e por isso esta estratégia, que como é sabido, vai desde a produção até o consumo. Mas a ambição, enquanto marca, foi uma pedra de toque quando a nova Presidente da Comissão assumiu funções. A Sra. von der Leyen fez muita questão. E muito bem, ou seja, há uma viragem histórica. Mas eu tenho chamado a atenção muitas vezes que uma estratégia só é bem-sucedida se tiver instrumentos importantes para ela ser aplicada. Neste caso, como eu disse, tem ambição, mas tem muita inconsistência. A questão é saber, por exemplo, qual é a capacidade ou qual é a opção estratégica de Portugal em relação à redução dos pesticidas, dos fertilizantes. Nós temos aí boas performances, como é sabido. Não podemos ter as penalizações que os outros têm. Qual é a aposta? Nós podemos aumentar significativamente o apoio à fixação dos jovens agricultores. O que é que Portugal vai querer fazer? O que é que o governo português vai querer fazer? Nós vamos avaliar qual é a componente de aumento da produção da agricultura biológica, mas o que é que depois fazemos em relação à questão das terras? O que é que fazemos em relação à desburocratização? O que é que fazemos em relação ao tipo de apoio? Volto a insistir, não a todos em geral, mas em particular à fixação dos jovens agricultores. Há um naipe variado de desafios, mas que eu espero que nós possamos, com esta tal maior autonomia, podermos propor a Bruxelas. Bom, nós temos aqui algumas especificidades, estamos enquadrados nos objetivos gerais, nas estratégias gerais, não pode ser de outra maneira, da política agrícola comum, mas nós queremos definir este nosso caminho. Chegamos a sul, ao Alentejo pintado por extensos olivais modernos que se caracterizam por árvores plantadas com compassos mais apertados. Os olivais intensivos e em sebe ganharam expressão na região devido à disponibilidade de água para rega. Também aqui se trabalham as questões de sustentabilidade e de preservação da biodiversidade. Todo o nosso olival está em modo de produção integrada. Isso quer dizer que temos um controlo da quantidade de água, de adubos e de fitofármacos que podemos utilizar. Todos os produtos que utilizamos são produtos homologados e as doses também são controladas. O olival é uma cultura permanente, portanto nós plantamos o olival e o olival fica aqui durante dezenas, centenas ou mesmo milhares de anos. Portanto, temos muito pouca mobilização do solo. O que nós fazemos normalmente é um enrelvamento da entrelinha do olival, que neste momento não se está a ver, mas que na primavera isto são corredores de relva. E o que é que isso vai fazer? Para além do próprio olival já ter uma captura de carbono muito, muito elevada, o enrelvamento vai nos ajudar a controlar as infestantes, vai nos ajudar a termos a aumentar a captura de carbono no olival e a aumentar a matéria orgânica no solo. Com todos os tratamentos que nós fazemos e adubações, como fazemos tudo regradamente e em função do que o solo precisa, vamos estar a equilibrar o solo todos os anos. Isto vai fazer com que o solo esteja cada vez mais equilibrado e com que todas as carências que o solo tem e que a árvore tem em função do ano agrícola também e de pragas e doenças que possam existir, estão sempre a ser controladas em função dos resultados que temos. Portanto, aumentamos a matéria orgânica, aumentamos a captura de carbono e aumentamos também a nossa produção e conseguimos assim produzir um produto de excelência com reconhecimento a nível mundial. As práticas de sustentabilidade aplicam-se também ao lagar, à embalagem e à procura por ter resíduos zero. Nesta senda, promove-se igualmente uma economia circular. Os Olivais Sul estão a participar num projeto europeu, que é o projeto Life Olia Regenera, que é um projeto inovador com o objetivo de encontrarmos forma de valorizar o bagaço da azeitona, que poderá ser um problema para alguns lagares
e queremos também encontrar alternativas para o nosso subproduto, caso consigamos valorizá-lo ainda mais. O bagaço é composto por 75% de água, uma percentagem muito pequena de azeite, que não conseguimos tirar a totalidade do azeite, e a polpa da azeitona que vai. A este bagaço nós tiramos-lhe o caroço da azeitona, porque quando a azeitona é moída, é toda moída. Vamos utilizá-lo como combustível na nossa caldeira e somos autossuficientes em energia calorífica. Esta energia calorífica vai servir não só para controlar a temperatura de todo o lagar e de todos os equipamentos durante a campanha, como também para aquecer as águas de higienização do lagar. Estamos a falar de uma gordura que temos que fazer as higienizações com água quente. Só o que poupamos em energia elétrica, tendo esta energia calorífica sem custo nenhum, através do aproveitamento de um subproduto, contribui e muito para os custos e para as contas anuais de um lagar. O crescimento do olival no Alentejo levou à necessidade de juntar todos os produtores de azeitona e os lagares, o que resultou na criação da Olivum, Associação de Olivicultores e Lagares do Sul. Ter uma comunicação mais profissionalizada é um dos objetivos desta associação, que tenta desmistificar a ideia de que o olival moderno é sinónimo de insustentabilidade. O que o setor fez em termos estratégicos foi, em 2019, fazer o seu trabalho de casa, e a Olivum publicou um estudo caracterizador do setor, mas com capítulos da sustentabilidade ambiental e da sustentabilidade social. E, portanto, fizemos o nosso trabalho de casa. Em março de 2021, ainda para ficarmos mais descansados, a IDIA acaba de publicar um estudo que foi encomendado pelo Governo, um estudo que demorou 2 anos a ser feito e um estudo onde participaram todos os outros parceiros institucionais do setor. O olival é uma cultura com baixas exigências hídricas, e aqui estamos a falar de 3.500 metros cúbicos por hectare, boa resistência a pragas e doenças, exigindo por isso baixas quantidades de fitofármacos. O olival, com os seus 360 mil hectares, só consome 8% do mercado nacional de fitofármacos, e diz também depois que, pelo facto de ser uma cultura permanente, conjugado com boas práticas culturais, melhora e aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo. No caso do sequestro de carbono, temos um sequestro feito pelo olival, sobretudo pelo olival moderno, porque tem maior densidade por hectare, e isto é muito interessante, de 4 a 6 toneladas por hectare. E, portanto, toda a agricultura contribui para este desígnio, que é o sequestro de carbono e a captura do carbono, e o olival moderno ainda mais, precisamente, pela sua densidade por hectare. Portugal é um grande exportador de azeite. No ano passado, as exportações nacionais de azeite ultrapassaram as 200 mil toneladas. O transporte deste ouro líquido poderia comprometer a pegada carbónica dos produtores, mas também aqui a sustentabilidade é palavra de ordem. Há um projeto que nós participamos há 5 anos esta parte, que tem crescido imenso, que é um projeto que visa transportar produtos alimentares para a Europa do Norte, unicamente através da força do vento, portanto não usando combustíveis fósseis. O projeto chama-se New Dawn Traders. Basicamente eles o que fazem neste momento é fretar antigos barcos que agora estão a ser recuperados, portanto o projeto também está a recuperar antigos barcos, que carregam 40 toneladas de produto, e que neste momento, creio ser o 5º, 6º ano, eles fazem 2 viagens, uma viagem de verão e uma viagem de outono, que é basicamente julho e finais de agosto, e neste momento começaram por levar umas amostras e ter alguns portos onde paravam ao longo da viagem. Por exemplo, saíam do Porto, paravam em 2 ou 3 cidades na costa francesa e depois paravam em 2 ou 3 em Inglaterra e eventualmente Holanda ou Dinamarca. Nós fomos carregar, eu creio que há 3 semanas, com imensas dificuldades por causa do Brexit este ano, portanto foi uma confusão, porque nem os próprios despachantes, nem os representantes alfandegários estavam também com muita dificuldade. Mas neste momento nós carregamos cerca de 8 toneladas de produtos para ficar em várias cidades, desde Noirmoutier, La Rochelle, Bristol, Londres, imensas. São várias cidades onde o barco depois vai parando e vai deixando os produtos. A cadeia agroalimentar é complexa e exige vários intervenientes. Os supermercados são um elo importante e também eles promotores de práticas sustentáveis. A Mercadona tem estratégias que vão desde o campo às prateleiras das suas lojas. Na Mercadona defendemos um projeto de cadeia agroalimentar sustentável, que é desde o fornecedor, produtor, até ao cliente, que seja uma relação de ganhar-ganhar.
Queremos com isto, com os nossos fornecedores, criar uma parceria, permitindo também uma inovação conjunta, assente em várias estratégias, desde o diálogo à planificação, e com isto criar um crescimento partilhado e sustentável. Ou seja, esta sustentabilidade da relação vai se traduzir também em medidas de sustentabilidade para o meio ambiente. Para finalizar esta viagem ao país oleícola, uma sugestão culinária. Olá, chefe Luís Machado, como está? Tudo bem? Tudo bem. Fui às compras à Mercadona e trouxe aqui alguns produtos. Veja lá o que é que podemos fazer hoje. Vamos lá ver. Temos aqui um bom bacalhau, um bom azeite. É português? Sim, senhora, é português. Cebola, todos os produtos que nós apreciamos. Vou fazer um bacalhau confitado. Parece-me uma ótima escolha. Então, vamos usar aqui o nosso azeite virgem esta seleção, que fica muito bem. Boa sorte e até já. Até já. Vou pegar aqui em 2 cebolas, cortar em meias luas e vamos pôr já num tacho ou numa frigideira. Juntamos 3 dentes de alho. Juntamos de igual modo um pouco de raspa de laranja, um pouco de azeite virgem extra e vamos deixar refogar até que a cebola fique translúcida. Vou juntar 50 gramas de açúcar mascavado, temperar com um pouco de sal e vamos deixar agora o açúcar caramelizar. Quando a cebola começar a ficar bem douradinha, vamos refrescar com um pouco de aguardente para libertar todos os aromas. Pôr depois os lomos de bacalhau, 2 folhas de louro e juntar mais azeite extra virgem até cobrir todo o bacalhau. Vamos deixar agora cozinhar durante 10 minutos até o bacalhau começar a lascar. Enquanto o nosso bacalhau está a confitar, vou já pegar aqui uns espargos. Retiramos a parte mais dura dos espargos, a parte terminal, mais ou menos a 1/4 dos espargos. Vamos deixar ferver, temperar com um pouco de sal, mais ou menos 3 a 4 minutos. Como sugestão da apresentação, vou cortar aqui umas fatias de pão, este pão um pão tradicional bem português. Vou levar a torrar, para depois servimos os espargos e o bacalhau por cima. Os nossos espargos já estão cozidos, ficaram assim bem verdinhos. O nosso prato está pronto, 2 sugestões de apresentação diferentes, uma mais tradicional, outra mais sofisticada, sempre com bons produtos portugueses, neste caso o bacalhau e o bom azeite português. Bom apetite! Neste Prado ao Prato, dedicado ao olival e azeite, mostramos que é possível produzir com sustentabilidade, independentemente da dimensão ou do modo de produção. Conhecemos vários produtores, muitas técnicas diferentes e percebemos também como é possível trabalhar no lagar todas estas práticas ambientalmente mais sustentáveis. Esperemos que tenha gostado. Até ao próximo do Prado ao Prato. Este programa foi realizado em parceria com Parlamento Europeu, com o apoio de Mercadona.